Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1, a Bíblia vai relatar uma história, um momento em que Jesus, ele está passando com os seus discípulos e diz que um certo homem, ele se aproxima de Jesus. E a fala daquele homem é algo interessante. É o que nos chama a atenção, porque aquele homem ele estava preocupado com a vida eterna. Ele estava preocupado com a salvação. E ele chega até Jesus e ele quer ouvir de Jesus como? Como herdar a vida eterna? E ele chega para Jesus e faz essa pergunta. E Jesus ele é muito claro e transparente em dizer que é fácil, é só cumprir os mandamentos. E diz que aquele homem ele se alegra porque ele conhecia os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. E ele diz que desde criança ele segue esses mandamentos. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Os mandamentos que Deus havia estabelecido através da lei mosaica. Só que Jesus, querido, quando ele olha para mim, ele olha para você, ele conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso coração, aonde é a sede dos nossos sentimentos, podemos assim dizer, né? Do coração procede os sentimentos. Jesus olha para ele e diz: você quer ser perfeito? E ele vai dizer sim. Então vá, vende tudo que tem, dê aos pobres e me segue. Jesus ele questiona aquele homem por quê? Aquele homem ele queria a vida eterna, mas aquele homem tinha algo a ser tratado no seu coração. Aquele homem ele tinha um Deus. O Deus dele era Mamon. O Deus dele era o dinheiro. Quando tocou no assunto sobre dinheiro, eu imagino alguém que a vida toda lutou, se preocupou, fez de tudo para conquistar uma riqueza. E de repente alguém diz para ele que aquela riqueza não é importante, que aquela riqueza não vale de nada. Porque se você quer herdar a vida eterna, querido, você não vai levar nada. Não quer dizer que nós precisamos ser pobre ou miserável para herdar a vida eterna. Não, querido. A questão é, quem é o teu Deus? Porque muitas das vezes nós falamos que acreditamos em Deus, mas não acreditamos. Naquele homem, o Deus dele era o dinheiro, a preocupação dele era o dinheiro. Por isso que quando Jesus questiona ele, ele sai entristecido por causa daquela situação. Então, eu quero dizer para você, querido, nessa manhã, todo ser humano sente lá no fundo e deseja a salvação, a vida eterna. Só existe um caminho, é Jesus. Só existe uma direção, seguir os princípios de Deus. Mas quando eu quero a vida eterna, querido, eu preciso me entregar a Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso estar preparado para uma renúncia e para uma transformação no meu caráter, nas minhas atitudes. Olha a história de Zaqueu. Jesus entrou na casa dele e ninguém precisou falar nada para ele. Ele propôs, ele disse que ele queria dar aos pobres metade do que ele tinha. E se ele havia roubado, defraudado alguém, ele queria restituir 4 vezes mais. Isso que é o poder do Evangelho de Cristo, querido. Quando Jesus entra nas nossas vidas, nós sentimos o desejo de uma mudança, de uma transformação. Aquilo que era tão importante, tão precioso, se torna algo que não é tão necessário. Quando nós temos a presença de Deus, nós se sentimos realizados. Então pense nisso. Jesus te convida para realizar a sua vida, mas muitas das vezes seguir Jesus requer uma palavrinha chamada renúncia. O que você terá que renunciar? Não sei, mas a palavra vai te revelar o que você precisa renunciar para seguir a Cristo. E a decisão é sua. Deus abençoe. Um dia de vitória.